Exemplos. Lutamos por quê? Esse porquê, pessoal, é o porquê que aparece no final de frases. Então, vamos ver como é que está aqui, ó, para vocês. É o porquê, isso aqui, ó, número 2. É o porquê, também é porque razão, vem no final de frases e encontra pontuação. Lá na escola, aprendíamos como aquele porquê que vem correndo, bate no ponto, quebra o meio e cria um galo na cabeça. Por que lutamos? É por que razão lutamos. Não está encontrando pontuação, é separado e sem acento. Por que razão lutamos. Depois, por que você está feliz? Por que razão você está feliz? Porque seu time venceu? Cuidado, hein? Observa que, embora seja uma pergunta, é uma justificativa para a pergunta anterior. É como se fosse, por que você está feliz? Pois seu time venceu? Então aqui é para pegar aqueles que decoram que porquê de pergunta é sempre separado. Não é verdade. Esse porquê, embora esteja em uma pergunta, está iniciando uma justificativa para a frase anterior. Dinamarca, esta é a verdadeira razão por que lutamos. Esse porquê é aquele que significa pelo qual. Logicamente, no contexto é pela qual. Então, é o porquê separado e sem acento. Seu porquê é diferente do porquê dele. Olha só, seu porquê, estou substantivando, junto e com acento. É diferente do porquê, junto e com acento dele. Está ali. Certo, pessoal? Dúvidas? Interpretação de textos é o nosso último tópico. Deixa eu ver aqui se está no material de vocês. Não, deixa eu ver se está comigo, está com o Juliano. Está aqui, está comigo. Interpretação de textos e tipos textuais. Não é hoje, tá? É o nosso último tópico. É na próxima aula, então. Interpretação de textos e tipos textuais. São as questões de leitura que a gente vai falar da forma como eles cobram, né? Correção, coerência e sentido. Muito bem. Pessoal, antes de começarmos morfossintaxe, dúvidas em relação ao porquês? Dúvidas? Nada? Nada? Muito bem. De nada, Rô. Obrigado, Rê. Galera, bom, agora nós vamos começar uma parte bastante importante, que a gente tem de cuidar, porque dá uma confusão danada, e o Sebrasp aqui ele é mais claro, ele pergunta se é a função sintática ou se é, pessoal, a classificação morfológica, tá? Então, a morfossintaxe mistura as duas coisas, mistura a morfologia e mistura, pessoal, a sintaxe. Eu vou falar um pouquinho para vocês entenderem, porque aqui cai muito na prova e eu quero que vocês entendam. A gente vai falar da morfossintaxe. Demora um pouco agora, a gente começa a falar, depois a gente vai fazer o intervalo às 10h30, depois a gente conversa mais um pouquinho, mas vamos começar a entender. O que é isso? É a união da morfologia. E quando eu falo morfologia, no português eu estou falando da estrutura da palavra, da formação da palavra e da classe da palavra. Mas na prova de vocês, em termos de Sebrasp, a morfologia está ligada, pessoal, à classe. Qual é a classe da palavra? Quantas classes existem? Na língua portuguesa, existem 10 classes. 10 classes. Quando eu falo em classe, eu estou falando, pessoal, do substantivo, não vou colocar as 10, só vou exemplificar, do adjetivo, estou falando, pessoal, do advérbio, estou falando, pessoal, do pronome, do verbo, da interjeição, da conjunção, do artigo,
isso é a classe. Mais a sintaxe. Quando eu estou falando da sintaxe, eu estou falando da função sintática. E a função sintática, aí nós estamos falando do sujeito, do objeto direto, do objeto indireto, do adjunto adverbial, do agente da passiva, do aposto, do vocativo, do complemento nominal, do adjunto adnominal, enfim. Tá, então, mas para aí, é uma coisa ou outra? Pois é, pessoal, é que às vezes é tudo junto. É tudo junto? É tudo junto, é a morfossintaxe, morfologia e sintaxe, para vocês entenderem. Olha só. Exemplos. Vou colocar bem abaixo aqui, exemplo 1. O. Vai dar um nó na cabeça de vocês, mas eu tenho de fazer isso, porque é isso que a prova faz, tá, pessoal? O cigarro é prejudicial à saúde. Muito bem, o cigarro é prejudicial à saúde. Eu só consigo fazer uma coisa completa quando a minha análise é morfossintática. Em muitos casos, eu dependo da morfologia da classe para saber a sintaxe, a função. Eu vou começar aqui conversando um pouquinho com vocês a respeito da morfologia. Então, em termos de morfologia, o pessoal, é um artigo. Cigarro, pessoal, é um substantivo. É um verbo. Prejudicial é uma característica, pode ser prejudicial, é um adjetivo. O A aqui, em que há o acento grave, ele está simbolizando alguma coisa para o leitor. O leitor, esse A não é apenas um A. Esse A é uma fusão de uma preposição mais um artigo. Então, ali eu tenho ao mesmo tempo, em relação à morfologia, preposição mais artigo. E saúde? Saúde é um substantivo. Então, isso aqui tudo é a morfologia. Tudo bem? Morfologia. Eu fiz a análise morfológica. Agora eu tenho de fazer análise sintática. Mas vocês vão notar que em determinado momento a tua análise sintática está subordinada à morfologia. Não entendi. Como é que é? A análise sintática ela é realmente mais complexa. Não há dúvidas em relação a isso, tá? O cigarro, pessoal, tudo isso aqui é sujeito. Tudo isso aqui é sujeito. Mas se vocês pegarem ainda provas do Sebrasp, às vezes eles ainda querem saber o núcleo, o que é o O. Então, o núcleo do sujeito é cigarro. Esse é um núcleo. Na língua portuguesa, nós temos, pessoal, uma função sintática que acompanha núcleos. O nome é adjunto adnominal. Ao pé da letra, ad, só o ad significa junto. Então, adjunto, é junto, redundância, né? Adnominal, junto ao nome. O nome aqui é o substantivo, é o núcleo. Então, toda classe que acompanha núcleos é adjunto adnominal. E aí eu posso ser um absoluto aqui. Na língua portuguesa, os artigos definidos, os,
as indefinidos, uma, uns ou umas, obrigatoriamente eles vão acompanhar núcleos. Isso é uma coisa absoluta, não tem artigo sem núcleo. Então, é uma regra. Sempre que for artigo é adjunto adnominal. Não tem a. Tem a. O artigo é obrigatoriamente um adjunto adnominal. Então, ele não tem variação. Não tem. Artigo na morfologia, na classe. Morfologia, lembra? Eu sei que eu já falei, mas vou... morfologia aqui é a classe. Classe gramatical. Então, a classe dele é artigo. Show. A função do artigo é absoluta. É sempre adjunto adnominal. E aí, ainda analisando a coisa, pessoal, de forma sintática, é verbo de ligação. Sintaticamente. Sintaticamente, tudo isso prejudicial à saúde é predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito. Está aqui. Mas não acabou. Como assim não acabou? Dentro do predicativo do sujeito, eu tenho esse à saúde, que o Sebrasp gosta de perguntar também. Porque se existe uma preposição aqui, essa preposição está complementando a palavra prejudicial. Se é prejudicial a alguma coisa, ok? E aí, como é que eu vou saber? Na língua portuguesa, por exemplo, aqui, eu tenho o objeto indireto, que tem uma característica que ele é preposicionado, o objeto indireto, e eu também tenho o tal de complemento nominal, que também é preposicionado. E aqui, como eu vi antes com vocês, na morfologia existe uma preposição aqui. Essa preposição está complementando o prejudicial. Mas qual é a classe de prejudicial? Já vimos, é adjetivo, não é verbo. É adjetivo. E na língua portuguesa, o substantivo, o adjetivo e o advérbio são conhecidos como nome. Nome. Então, substantivo é nome, adjetivo é nome, advérbio é nome. Então, se é um adjetivo, é porque ele é um nome. E aí vem a função sintática de à saúde. Complemento nominal. Então, por que é um complemento nominal? Vocês só sabem que é complemento nominal porque vocês dependem da classe. E por isso que o nome da análise não é uma análise totalmente sintática, é morfossintática. É a morfologia ajudando na classificação sintática. Senhor, mas não tem mais, eu sei que é o ponto mais complexo, foi o que eu disse para vocês, é o ponto que nós vamos pensar mais, ficar mais, falar mais. Aqui é só uma introdução do geral. Olha só. Pessoal, número 2. Imagina comigo aqui, Carlos obedeceu a mãe. Carlos obedeceu a mãe. Uma frase mais simples, tá? Mas vamos lá. Carlos obedeceu a mãe. Deixa eu só arrumar aqui. Bem simples, porque eu quero só fazer uma observação. O Carlos, na morfologia, é um substantivo. De forma mais específica, substantivo próprio. Obedecer é um verbo. O a, nós já vimos. O a é uma preposição mais um artigo. Mãe é um substantivo. Beleza, fiz a análise pessoal morfológica. Agora, Carlos obedeceu a mãe. Na sintaxe, o Carlos é sujeito. O obedecer
é um verbo transitivo. E aí é uma regra que vocês têm de saber, cai na prova, na tua vida, o verbo obedecer é sempre verbo transitivo indireto e pede a preposição a, tá, pessoal? Não tem. Eu sei que no dia a dia, às vezes, nem usamos assim, mas obedecer obrigatoriamente pede a preposição a. Agora, olha que legal. O que é a mãe? Olha bem, a saúde acima não era objeto indireto. Era complemento nominal porque a preposição estava complementando um nome. Aqui eu tenho a preposição, mas a preposição complementa um verbo. Muda, olha a loucura, muda a classificação sintática por razão da classe que está sendo complementada. Aqui é o objeto indireto. Então, por isso que o nome é análise morfossintática. Se eu colocasse, por exemplo, o cigarro é prejudicial à mãe, aqui, ó, a mãe, já seria complemento nominal. Eu tenho que pensar, tenho que analisar. Então, vamos lá. Em vermelho é a análise sintática. É a função sintática. Tá? Então, em roxo, a morfologia. Em vermelho, a sintaxe, né? A análise sintática. Pessoal, já vou continuar. Professor, é possível dizer que o complemento nominal, se retirado, deixa a frase sem sentido ao passo que o adjunto de nominal não faz falta? Nas frases mais simples dá para falar isso, tá, Rosana? Qualquer frase mais complexa, essa diferenciação aí vai por água abaixo. Antes, houve mais perguntas. Laura perguntou, o porquê separado e com acento sempre virá no final de frases? Ele até pode vir no meio da frase encontrando uma vírgula. Não sei porquê, vírgula, mas ela o odeia. Então, mesmo no meio da frase, se encontrar uma pontuação, ele pode ser separado e com acento. Nunca vi cair no Sebrasp, tá bem? Vi cair na FGV e na Fundação Carlos Chagas. Nunca vi uma questão do Sebrasp cobrando porquê no meio da frase, mas pode sim. Muito bem, muito bem. Vou dar um gás aqui no português, maravilha. Depois, vamos, Milena, jurei que fosse um objeto direto, mas como pede a preposição é indireto, exatamente isso. E obedecer sempre pede, tá? A gente usa no dia a dia, Milena, o obedecer como verbo transitivo direto, erradamente. Ele obedeceu ao prazo, tá errado. Ele obedeceu ao prazo, isso cai no Sebrasp, obedecer é uma particularidade, sempre pede a preposição a. Professor, quando é verbo transitivo indireto, necessariamente vai ser objeto indireto e não direto. Exatamente isso. Verbo transitivo indireto, obrigatoriamente pede objeto indireto. Perfeito. De nada, Rosana. Foi? Muito bem, muito bem. Então, aqui colocamos duas frases, pessoal, para que vocês pudessem pensar. Agora, nós vamos falar a respeito de ainda da sintaxe, questões típicas Sebrasp. Ainda falando aqui, pessoal, da sintaxe, da análise sintática. Agora, aqui, olha, existe uma questão que é muito normal no Sebrasp. Vou explicar uma coisa para vocês. Na língua portuguesa normal do teu dia a dia, a ordem é sujeito, depois, pessoal, o verbo. A nossa ordem de fala é assim, o filme era bom, o filme sujeito era o verbo. João chegou, João sujeito, chegou o verbo. Os alunos fizeram a prova, os alunos sujeito fizeram o verbo. O normal nosso é assim. E o que o Sebrasp faz? Sebrasp inverte. Isso aqui é o normal do dia a dia. Então, eles adoram colocar, pessoal, primeiro o verbo e depois o sujeito. Por quê? Porque aí eles podem cobrar duas coisas de vocês. Eles podem cobrar a concordância ou meramente a função sintática.
Porém, pessoal, o teu ouvido aqui já não é tão bom quando inverte, daí vocês têm de saber. E qual é o jogo? Já vou falar. Aqui é a questão do Sebrasp. Eles colocam o primeiro verbo e depois o sujeito. Qual é o jogo? O jogo é que vocês confundam duas funções sintáticas. Quais funções? Sujeito versus objeto direto. Esse é o jogo. Lembra, pessoal, que para localizar o sujeito existem 3 perguntas tradicionais. Eu posso perguntar quem é que mais verbo? Os alunos chegaram. Quem é que chegou? Os alunos. Sujeito. Eu posso perguntar que é que mais verbo? E eu faço essa pergunta quando não há pessoa, né? Terminou a aula. Quem é que terminou? A aula. E eu posso perguntar, e aí vamos usar bastante em provas do Sebrasp, que é que se mais verbo. Que é que se mais verbo, tá? Quando o verbo vier acompanhado da partícula se. Vendem-se apartamentos. Que é que se vende. Já a pergunta do objeto direto, ó, versus, a pergunta do objeto direto ou é verbo mais o quê? Ou é verbo mais quem? Então, o que que ocorre? Parece bem diferente, são perguntas diferentes, eu não faço confusão, mas há um momento em que eu faço uma confusão entre a pergunta B e a pergunta A do objeto. E é isso que eles estão buscando. Não entendi, professor? Exemplos. Imagina comigo aqui, pessoal, a seguinte frase. Ocorreu ontem à noite uma denúncia contra você. Qual é o problema aqui? Qual é o problema? Ocorreu ontem à noite uma denúncia contra você. Problema pessoal, primeiro, farei a pergunta para localizar o sujeito. Ó. Que é que ocorreu? Essa é a pergunta do sujeito, não tem pessoa ali. Que é que ocorreu? Se eu perguntar que é que ocorreu, resposta, uma denúncia contra você, sujeito. Mas eu farei também a pergunta, e é aqui que o Sebrasp está buscando, verbo mais o quê? Do objeto direto. Ocorreu o quê? Ocorreu o quê? Uma denúncia contra você, objeto direto. Então, quando eles elaboram a questão, é aí que eles estão pensando, que vocês vão errar, porque na língua portuguesa a lógica é o objeto direto vem depois do verbo. João, sujeito, comprou, verbo, o livro. Esse é o teu inconsciente. E eles, se o geral pensa assim, vou confundir. Vou colocar aquela dúvida. Pessoal, tem uma coisa para falar. A função sintática que mais cai no Sebrasp, incomparavelmente, é a do sujeito. Na língua portuguesa, a função sintática mais importante, incomparavelmente, é a do sujeito. Então, quando vocês pegarem a questão do Sebrasp, a primeira coisa que vocês farão é localizar o sujeito. Não é do Sebrasp, é da vida da língua portuguesa, tá? Localiza o sujeito. Sempre, sempre. Que vocês estabelecerem, ou melhor, ficarem na dúvida entre o sujeito e o objeto direto é sempre o sujeito. O sujeito sempre prevalece em relação, pessoal, ao objeto. Então, aqui, ó, ocorreu ontem à noite uma denúncia contra você. Eu fiz a pergunta, que é que ocorreu uma denúncia contra você, sujeito. Fiz a pergunta, ocorreu o quê? Uma denúncia contra você, objeto direto? Não tem conversa. Quem vence? Sujeito.
Sempre. E ao vencer o sujeito, há várias outras coisas que vocês têm de saber. No momento em que venceu o sujeito, e é sujeito, uma denúncia contra você é sujeito, eu já sei que o ocorrer, aqui nesta frase, é só um verbo intransitivo. Uma denúncia contra você ocorreu. Porque se fosse objeto direto, seria um verbo transitivo direto aqui. Então, isso implica, pessoal, o reconhecimento da transitividade verbal também. É sujeito, beleza, é só sujeito. Então, uma denúncia contra você é sujeito, não é objeto. E o que eles mais vão fazer na hora da prova é tentar falar para vocês que é objeto. Entenderam? Eles não estão perguntando direto. Não, ou melhor, eu fiz uma prova agora, nessa semana, perguntaram diretamente se era sujeito. Aqui é sujeito. Vamos fazer um intervalo, depois vamos conversar mais um pouquinho a respeito disso, tá bem? Agora lembra, pessoal, o que é normal no Sebrasp? Normal é que primeiro eles coloquem o verbo e depois eles coloquem o sujeito. Lembra? Por quê? Porque no dia a dia não é a ordem normal. No dia a dia a gente tem a tendência de primeiro colocar o sujeito, depois o verbo. Pessoal,